Deus, glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, para a glória de Deus. Hoje a palavra é acerca dos dízimos e das ofertas. 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo. Está repetindo? Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, porque, como já disse, possais estar prontos, a fim de ser, acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebidos, não nos envergonhamos, nós, para não nos dizermos vós, desde firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e pregassem para Jesus de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que seja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Deus Santo tem poder e glória. Amados irmãos, hoje o tema é sobre o dízimo. Sobre o dízimo, as ofertas. O apóstolo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 9, sobre a administração dos santos, a necessidade de você cooperar, glória a Deus, com a obra de Deus. A obra de Deus, ela necessita da tua gratidão. Você precisa ajudar a obra de Deus. 2 Coríntios 9, Paulo está dizendo aqui, voltando a
relembrar os irmãos a necessidade que eles tinham de contribuir, não com tristeza, mas com alegria, contribuir aquilo segundo o coração, que era a oferta. Paulo está dizendo aqui da oferta. Mas se pegarmos o contexto bíblico, nós veremos que o dízimo ainda continua. Porque nem o tio da lei, Jesus, veio anular, mas ele veio cumprir. O que foi anulado foi o véu sobre o rosto de Moisés. Jacó, quando é separado, ele faz uma promessa a Deus que daria o dízimo. O dízimo é 10% do que você ganha. E você dá 10% de tudo aquilo que entra em dinheiro na sua mão. Jacó fez essa promessa de dar os 10%. Porque não tem como você prosperar se você não contribuir com o dízimo e a oferta. Deus prosperou Jacó. Porque em Malaquias 3,10 vai dizer que todo aquele que não dá o dízimo e a oferta, ele está roubando do Senhor. Ou seja, os roubadores não entrarão no reino dos céus. Os roubadores não entrarão no reino dos céus. O dízimo e a oferta, a palavra dízimo, significa 10%. Significa décimo. O 10% de tudo que você ganha. Para contribuir na necessidade dos irmãos, dos pobres que chegam até a obra, para contribuir nas viagens missionárias e nas demais coisas que necessitam também para o evangelismo. Deus Santo tem poder e glória. Você ganha R$1.000. Deus te pede só uma parte. 10% é a mínima parte de 100%. E a promessa de Deus é que se você for fiel no dízimo e nas ofertas, porque o dízimo é 10% e a oferta é o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 9, acerca da contribuição do seu coração com alegria. Glória a Jesus. Se você for fiel, Deus, ele prosperará os seus caminhos. Deus prosperará grandemente os seus caminhos. Presta atenção na mensagem. Só tem como você prosperar se você não estiver maldito. Não tem como você prosperar e permanecer na prosperidade se você estiver maldito. Você só permanece na bênção quando você está bendito, e os roubadores não têm parte com Deus. Havia uma mulher, uma pobre mulher, e ela foi ofertar
E Jesus estava observando aquela mulher. E quando ela foi ofertar, ela só tinha 2 moedas. E ali as pessoas ofertavam seus dízimos, suas ofertas. O próprio fariseu dizia: eu dou meu dízimo. E Jesus disse: vocês têm que dar o dízimo, mas também tem que fazer as outras coisas, que é obedecer. Então repare que o dízimo não é só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Deus Santo e Poder e Glória. Jesus é fiel. Presta atenção na mensagem. Há muitas pessoas que têm muito, não conseguem desfrutar e não conseguem ter um lucro naquilo que ganha. Por quê? Porque não dão o dízimo e as ofertas. Em Gálatas 6,6 vai dizer que aquele que está sendo instruído, ele deve repartir com quem o instrui. Em Provérbios vai dizer que as premissas daquilo que você ganha devem ser do Senhor. Você tem que consagrar a sua 10ª parte e a sua oferta ao Senhor para que você venha prosperar em Deus. Repare que é uma luta muito grande, uma afronta muito grande para você não dar o dízimo. Por isso que nós devemos deixar anotado, deixar um lembrete acerca do dízimo, para que Deus venha repreender 3 demônios que lutam contra a sua prosperidade, que é o purgão da saraiva, o gafanhoto e o devorador. São 3 principados que lutam contra a sua vida financeira e que querem destruir e impedir a tua felicidade. Porque nós sabemos que nós não fazemos nada sem Deus, mas o próprio Deus também estabeleceu o dinheiro, e sem dinheiro nós não conseguimos também fazer e comprar nada. Tudo Deus estabeleceu e tudo é o dinheiro. Porém, aquele que tem Cristo, tudo para ele é Cristo e o dinheiro não fica como prioridade. Jesus é fiel. Para viajar, precisamos de dinheiro. Para alimentar, precisamos de dinheiro. Para fazer a obra, precisamos de dinheiro. Para que pessoas venham ser libertas, ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo, precisamos de dinheiro. Deus, Ele nos dá saúde, nos dá força. Porém, há coisas que Deus fará aqui. E há coisas que Deus deixará para que nós venhamos fazer. Deus sempre tem poder e glória. Você precisa entender que se você não der o dízimo e a oferta, você está sob maldição. Você torna-se ladrão. Você torna-se ladrão. Você dá o dízimo na sua igreja, você pode ofertar em outra obra que você quer ajudar. A igreja de Esmirna, ela era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. Quem já viu aquele vídeo?
a qual Jesus está no deserto e Satanás vem tentar Jesus e eles entram numa conjecturação no deserto e Jesus é transportado para um cenário onde há muitas crianças passando fome e Satanás diz para ele, conjecturando dentro do filme, dentro da palavra, na conjecturação, Jesus, olha quantas crianças passando fome. Por que você não ajuda elas? E Jesus disse, isso não é culpa do meu Pai. Isso é o egoísmo dos homens. Deus deu em abundância para os homens. Porém, a dificuldade que nós temos de ajudar o próximo é muito grande. Você não deve ajudar uma pessoa que está maldita. Uma pessoa que está maldita, você não deve ajudar com o pão da terra. Uma pessoa que está maldita, você deve conduzi-la até Jesus, ao pão do céu. João 6,35, aquele que é o pão, aquele que, aleluia, Deus, que vem até Ele. Está vendo? Não respeita. Respeita a mensagem. Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida, e aquele que vem até mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A pessoa que está maldita, ela tem que ir até a igreja, se converter a Jesus. Se a situação de fome, se a situação horrível que você se encontra não te faz converter a Deus, o que mais te fará? Deus está permitindo você chegar nessa situação para que você venha se converter ao Senhor. Deus Santo e poder e glória. Onde Jesus está, céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão te passar. Ou seja, onde Jesus está, onde tem palavra de conversão, te convencendo a se arrepender do mal para o bem, onde tem a palavra do Evangelho pela conversão da tua alma, é onde Jesus se encontra. Porque a palavra de Deus, ela purifica, é mais refinada do que a prata em forno de barro, 7 vezes mais. É onde Jesus está, onde tem palavra te convencendo a largar o mal e aceitar o bem. Você deve ajudar este profeta, você deve ajudar esta obra, porque essa obra está convencendo a você se arrepender do mal, e isso pode ajudar os teus filhos futuramente. Santo Deus poderoso, Jesus é fiel. Jesus é fiel. Então você que vê, você que assiste a esse discípulo, e não contribui na obra, você vai ser cortado da salvação. Porque você é taxado como ladrão perante o Senhor.
Deus santo de poder e glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então você gosta de ouvir, aprender com o dom, com a sabedoria. Você precisa ajudar. O problema é que a tua inveja, quando o servo torna-se líder, é difícil de aturar. Mas se você não contribuir, as suas bênçãos começam a ser retidas pelo Senhor. Você precisa romper essa barreira, você precisa vencer essa barreira que impede você de contribuir na obra de Deus. Aquela obra que está te ajudando, aquela obra que está te fortalecendo, te alimentando na palavra, é essa obra, porque nós pagamos pelo alimento terreno que perece, que passa, e porque não queremos contribuir com o alimento que não passa, com o alimento que não perece, que é para a nossa vida eterna. Deus santo de poder e glória, Jesus é fiel. Já vou encerrar aqui. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor tinha me dado essa palavra. Deus santo de poder e glória. E quando Deus revela uma palavra, como revelou aqui em 2 Coríntios 9, acerca da contribuição aos santos da administração, nós temos que pregar. Quando você dá um copo, pelo menos um copo de água fria, a um desses meus discípulos, jamais perderá o seu galardão. Ele não está dizendo de salvação, ele está dizendo de recompensa. Deus, ele te dá saúde, abre as portas, abençoa o seu trabalho, te pede a 10ª parte e ainda te recompensará em dobro, te fará prosperar com essa mínima parte. E mesmo assim nós somos malditos e egoístas e não queremos ajudar a obra de Deus, que prega contra a mentira, que prega contra o roubo, que prega contra a falsidade, que prega contra os seus filhos serem prostitutos cultuais, que ajuda o teu filho a ser alguém na vida, que estava perdido e é encontrado, achado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não contribuímos com essa obra? Deus santo de poder e glória, Jesus é fiel. Então ele te dá 10%, te pede 10%, ainda multiplica aquilo que você ganha. Haverá multiplicação. Deus podia muito bem pegar só os 10% e deixar por isso mesmo. Mas não, ele te cobra os 10% que você ganha. Ainda diz, fazei prova de mim, porque eu encherei os seus celeiros. Glória a Deus, glória a Jesus. É muita misericórdia de Deus para a sua vida. Mas por isso que o inimigo luta para você não dar o dízimo e não dar uma oferta
tocar no seu coração, porque Ele sabe que se você fazer isso, as portas vão começar a se abrir para você. Eu lembro que meu pai estava desempregado antes de falecer. As portas estavam fechadas, porque ele trabalhava por conta, empreitadas. E as portas estavam fechadas. Ele de coração contribuiu R$2. Eu levei para a igreja e depositei na sala. Quando depositei lá, passou alguns dias e ele chegou com a notícia que conseguiu um emprego, uma empreitada, a qual ele iria ganhar uns 10 mil por volta dessa empreitada. Aquilo edificou a fé dele. Deus santo tem poder e glória. Uma certa vez eu estava também desempregado. Eu estava somente com a passagem para voltar. E Deus tocou no meu coração, de coração com alegria. Eu ofertei a passagem. E quando voltei para casa a pé, andei um caminho bom, glória a Deus, na mesma semana, uma empresa muito boa, conhecida aqui em Juiz de Fora, muito boa de trabalhar segunda a sexta. Sexta-feira saía 4 horas, o ônibus deixava no centro da cidade, não pegava peso, serviço muito bom, a qual Deus me colocou lá na função, no carro. Após eu ter ofertado, glória a Jesus, o currículo já estava lá, porque para entrar, pessoas tinham que sair. Deus fez, depois que eu ofertei, Deus fez um sair para me colocar lá dentro. É o mistério de você ofertar ao Senhor. Como está escrito aqui, vamos reler um pedaço do verso e já encerramos. Deus santo e poder e glória. O que semeia, 2 Coríntios 9, 6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Aqui Paulo está sendo bem claro no texto, que ele está dizendo acerca da contribuição da oferta. Quem crê, glória a Deus? É segundo a sua fé. Se você semeia muito, você colherá muito. Segundo a sua fé. O muito, nem muitas vezes, é a quantidade que você semeia. Mas sim a quantidade, não a quantidade de dinheiro que você semeia, mas a quantidade de fé que você semeia. Aquela mulher só tinha 2 moedas. Era tudo que ela tinha. Ela colheu grandes bênçãos, não pela quantidade que tinha de dinheiro, mas pela quantidade de fé. Na igreja dos apóstolos, eles doavam, para você ter uma melhor compreensão da fé, acerca de prosperidade,
Porque dízimo e oferta, você só prospera, você pode obedecer. Você pode obedecer. Arrisca. Se você não der o dízimo e oferta, você não prospera. Não prospera. Não tem jeito. Jesus é fiel. Para você ter uma melhor compreensão, aqui é só para quem crê na Bíblia. É a palavra de Deus. Para você ter uma melhor compreensão, eles depositavam aos pés dos apóstolos propriedades. Então você que pensa que Pedro foi pobre para o resto da vida, não foi. Você que pensa que Paulo foi pobre para o resto da vida, não foi. A igreja dos apóstolos, ninguém passava necessidade. Os irmãos mais necessitados que congregavam lá, eles começavam a se converter, eles começavam a ser abençoados, com propriedades. Não tinha essa questão de não prosperar. Todos eles prosperavam. A necessidade e a capacidade não vinha dos apóstolos. Necessidade de capacitá-los não vinha dos apóstolos. Mas quem capacitava antes deles chegarem na igreja, naquela situação, que era uma igreja muito abençoada, que não permitia que ninguém passasse necessidade, a qual se você visse um irmão seu congregando com você, passando necessidade e não o ajudasse, como pode estar o amor de Deus dentro de você? Eles já chegavam capacitados e prontos para receber a bênção, mas não em forma de avareza, como está escrito no texto. Glória a Jesus. Deus santo, poder e glória. Deus santo e poder e glória. O mesmo Paulo disse: eu aprendi a passar necessidade. Não porque Cristo fez passar necessidade, mas pela situação do mundo. O próprio Deus não tenta ninguém. Ele aprendeu a passar necessidade porque aos lugares que viajava, ele tinha que comer aquilo que estava perante ele. Que colocavam na mesa perante ele. Foi em lugares carentes. Paulo era um viajante. Mas Paulo aprendeu a ter fartura. Ele disse, acrescentou, tudo posso naquele que me fortalece. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. Amém? Então, para você prosperar em Deus, você precisa fazer isso. Eu citei várias passagens bíblicas sobre dízimo e oferta. Espero que você venha colocar em prática esta palavra para que você venha ser abençoado. E se você olhar assim, não vou dar o dízimo que eu vou prosperar, pastor, você não prosperará. Em Deus não. E se prosperar com outro, você não permanecerá.
próspero, porque só permanece próspero em Deus. A bênção, as coisas boas da nossa vida, só tem tempo duradouro em Deus. Sem Deus, não tem como, meus irmãos. Amém? Fico com esta palavra em nome de Jesus. O Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.